As empresas estão percebendo cada vez mais como é importante o bem-estar dos seus colaboradores para que eles atinjam os seus objetivos. O diferencial de qualquer empresa é o colaborador. É esse colaborador que é a vantagem competitiva daquela empresa. É ele que vai garantir a inovação. É ele que vai garantir que a empresa se adapte rápido a uma mudança de mercado, por exemplo. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas em reter e valorizar esse colaborador. E é aí que o analista de bem-estar entra. Esse analista, ele tem uma posição muito estratégica, porque ele vai entender quais são as demandas daquele colaborador. É difícil você especificar uma função para um analista de bem-estar, porque é um cargo muito novo e ele vai variar de empresa para empresa. Aqui na Veiga de Almeida, por exemplo, a gente hoje não tem uma posição com esta nomenclatura. Hoje nós somos analistas de recursos humanos, eu e os meus 2 pares, e a gente atua também com essa função de bem-estar. O analista de bem-estar, ele vai olhar para dentro, ele vai cuidar das pessoas. Então, a atuação dele vai desde um projeto de melhoramento de um espaço físico, por exemplo, uma sala de descanso que está sendo criada para aquele colaborador, até ações de bem-estar relacionadas, por exemplo, a alguns temas. Então, a gente agora, né, passou pelo Outubro Rosa, algumas empresas vão investir no Novembro Azul. Então, ações de conscientização, palestras, workshops, tudo isso para garantir o bem-estar desse colaborador. O analista de bem-estar, ele tem que estar preocupado com a saúde mental e com a saúde física desse colaborador. Eu acho que o primeiro ponto, a coisa mais importante, é em termos de ergonomia. O funcionário ele estar num ambiente de trabalho e ele se sentir seguro, ele saber que aqueles móveis estão adaptados para recebê-lo. Hoje a gente sabe que não existe, por exemplo, uma cadeira ergonômica, que é uma coisa que se fala muito por aí. A ergonomia, ela tem que se adaptar a cada pessoa. Então, não existe uma cadeira mágica que agrade a todo mundo. Por exemplo, aqui no meu escritório hoje, a cadeira que eu tenho, eu particularmente adoro. Eu acho ela ótima, acho ela super confortável em termos de apoio lombar. Eu gosto muito dessa cadeira. Ela é regulável, tem várias coisas que são reguláveis, então é muito positivo. Mas a mesma cadeira que eu uso tem um outro departamento também que utiliza e alguns colaboradores lá não gostam, reclamam bastante da cadeira. Então, é uma questão muito subjetiva. Eu acho que o principal é isso, você garantir para esse colaborador que ele vai estar num ambiente que vai ser seguro para a postura física dele. Muitos escritórios estão investindo em videogames, escorrega, sala de jogos. Eu até já ouvi falar sobre escritórios que disponibilizam Netflix numa sala de televisão. Mas essa estrutura toda dos sonhos, ela não adianta nada se o dia a dia desse colaborador for extremamente estressante, se não existir um clima agradável na empresa, se o gestor desse colaborador não auxiliar no desenvolvimento dele. Então, o bem-estar, ele está atrelado a muitas coisas. O ambiente físico pode ser um dos fatores que vai colaborar com isso, mas eu realmente não considero que seja o fator primordial. O primordial é você garantir que esse colaborador ele tenha os equipamentos necessários e ele tenha o mobiliário necessário. O resto é o resto. Tem muitas coisas que vão ser positivas, mas tem muitas coisas que não vão agradar todo mundo. E isso é normal, isso faz parte. Se o funcionário não estiver bem fisicamente, ele não vai produzir e entregar tudo que ele tem potencial para entregar. Então, é fundamental que a empresa preserve e invista na qualidade de vida desse colaborador. Isso pode ser feito de várias formas. Tem empresas que trabalham diretamente com esse bem-estar físico, através
de planos de parceria. Por exemplo, aqui na Veiga de Almeida, quem aderiu ao plano de saúde da Unimed tem direito a um passe para diversas academias do Rio de Janeiro. Você pode fazer aulas da academia, você pode fazer crossfit, pilates, são diversas opções. Tem outras empresas que também têm parcerias diretamente com redes de academias ou academias próximas ao escritório do trabalho. Tem outras que têm clubes de corrida, tem algumas que fornecem um professor de educação física para fazer atividades ao ar livre, atividades no final de semana. Então, isso pode variar conforme o orçamento que a empresa disponibiliza para isso. Mas se a empresa não tiver como investir financeiramente nisso, ela pode incentivar de outras formas. Por exemplo, a empresa ela tendo um horário que, de forma geral, ele seja rígido para evitar que o funcionário fique além do seu horário, para dar tempo dele ter uma boa qualidade de vida, sair do trabalho e aproveitar tempo com a família, aproveitar e conseguir passar numa academia, isso é super importante. Tem empresas que acabam fazendo isso espontaneamente. Às vezes a empresa ela não tem como investir financeiramente nisso, mas os próprios colaboradores promovem isso dentro da empresa e é muito bacana. Lá no nosso call center, por exemplo, a gente tinha um dia específico da semana que os colaboradores se juntavam para jogar futebol. Isso é muito bacana, porque além de você promover o bem-estar físico desses colaboradores, além de a empresa poder incentivar, cedendo, por exemplo, um espaço, uma quadra de futebol, isso promove também a interação entre os setores, porque vários colaboradores de vários departamentos diferentes vão realizar uma atividade que não está necessariamente conectada com o trabalho. Então, isso vai proporcionar que eles se conheçam em um outro ambiente, não somente naquele ambiente profissional. Isso é muito legal. Então, tem diversas formas que a empresa pode incentivar a prática de exercícios. O que não pode é o corpo ficar parado, porque o corpo ficar parado vai começar a aparecer um monte de lesão. O funcionário vai começar a apresentar atestados porque a saúde física dele não vai estar legal. E isso sempre vai ser prejudicial para a empresa. A avaliação de clima organizacional ou a pesquisa de clima, ela tem como principal objetivo fazer uma leitura de como se encontra a empresa durante aquele momento. Naquele período em que a avaliação foi realizada, como os colaboradores estão se sentindo. Então, muitas vezes, a pesquisa de clima ela é realizada uma vez ao ano ou tem empresas que realizam até mais de uma vez ao ano. Tem outras que acabam optando por fazer não todo ano, faz um ano sim, passa um ano não e faz no outro depois. A avaliação de clima ela é muito legal para direcionar as atividades daquela empresa. Dali para frente, que tipo de atitudes aquela empresa quer tomar. Não adianta você fazer uma avaliação de desempenho só por fazer. É importante você fazer essa avaliação de desempenho e prestar atenção nessas respostas e dar uma resposta aos colaboradores. Não adianta você fazer a pesquisa e depois deixar os funcionários no escuro. É fundamental que os funcionários tenham acesso aos resultados e participem das melhorias que vão ser propostas a partir desses resultados. Geralmente, a avaliação de clima organizacional é feita de forma anônima e é um questionário com diversas perguntas e afirmações que o colaborador vai concordar ou discordar, ou então vai assinalar aquela opção que é mais parecida com a opinião dele. Geralmente se usam perguntas objetivas, exatamente para você poder gerar um número, gerar um quantitativo e entender qual é o problema que precisa de uma ação imediata. A empresa consegue entender de forma muito clara o que ela tem de positivo e o que ela tem que melhorar, o que os colaboradores não estão satisfeitos. Então é muito positivo porque ela vai te dar o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E você vai decidir como atuar para melhorar esses pontos fracos. E o mais legal é que essas respostas elas não vêm de uma pessoa de fora. Não é um ponto de vista de um consultor que veio investigar a sua empresa. Não, são os próprios colaboradores contando o que eles gostam, o que eles não gostam tanto. Então, é um material extremamente valioso. Eu acho que é muito importante para direcionar as ações, para direcionar estrategicamente aonde a empresa precisa atuar, aonde a empresa precisa ter atenção.
E isso é muito legal. Isso já facilita o trabalho, por exemplo, da área de recursos humanos. Não que ela vai atuar sozinha nesse processo. Em parceria com os gestores, com os diretores, ela vai determinar que tipo de ações vão ser adotadas dali para frente, com o objetivo de melhorar esses pontos que os colaboradores de repente não gostam tanto.